É... Oi, gente. Já posso começar? Já. Tá. Por mim, Oi, gente. Mais um dia de live. Obrigada a todo mundo que tá entrando aí. Que tá... Olha como ela se acha. Cheguei, pode começar. quem é? Aqui É não a minha apareceu. amiga, é minha amiga, Giane. Ah, então se ela chegou, então a Se gente... ela chegou, já podemos, né? Oi, minhas tias também entraram agora. Oi, tias! Então, vamos começar mais um dia de live. Hoje eu tô aqui com a Anne Caroline Guimarães. Ela é psicóloga também, se formou junto comigo. E ela vai falar um pouquinho sobre ansiedade, como é que a ansiedade afeta, né, a nossa vida e o nosso social, o nosso contexto familiar, e quais são as estratégias que a gente pode tomar para tornar esse tempo de crise um pouco mais leve. Então, eu passo a bola para você, Anne. Obrigada mais uma vez por estar aqui, por Deixa ter eu mandar aceitado um o salve para convite. meu esposo, que já tá reclamando. Minha mãe, minhas primas. Nem me deram um salve. Oi, Luan. Tá ali escondidinho assistindo. Bom, então, Fica à podemos começar? vontade. Obrigada. Fica à vontade. Então, eu sou Anne, já trabalhei no social, sou psicóloga clínica também. E agradecer também a Evelyn pelo convite e a gente vê que diante de todo esse caos, diante de toda essa crise, a gente vê a importância que a psicologia tem se feito presente no dia a dia e como as pessoas têm abraçado mesmo no momento de crise, tem aberto para o diálogo, para a conversa, para a gente poder falar de que forma que a gente pode também estar intervindo. Sim, Porque muitas das vezes, durante alguns anos, a psicologia ficou desacreditada por não ser algo palpável. As nossas emoções não serem algo palpável. E sim acreditar mais na medicina, diante de um medicamento. sim. Então, hoje a gente conquistamos nosso espaço e todo dia é uma nova conquista. Então a gente se coloca naquele lugar de mostrar a psicologia também pode, a psicologia também vai além. A medicina é importante, a medicação, quando é necessária, é importante também, mas estamos aqui para mostrar que o poder da fala é muito mais importante, que só você consegue encontrar o seu caminho. Sim. Então, esse espaço que hoje a gente tem aqui é essencial para a gente estar falando sobre as políticas públicas, sobre várias outras questões também, o quanto que a psicologia é importante. E aí, diante do convite de Evelyn, isso nos coloca a pensar. Vivemos num mundo de muita correria, sem tempo para muita coisa, nos disponibilizamos a N coisas, mas ir cuidar da gente, onde que fica? Sim. Como é que a gente vai agir diante disso? E aí, esse período de quarentena foi um susto que a gente tomou, porque dormimos hoje, estava tudo bom. Amanhã acordamos e aí já vemos que na China estava aquele caos, aí foi de país em país, até chegar na nossa realidade e a gente tomar aquele susto. Então, assim, a gente fala num confinamento que, de certa forma, veio como um tibum para dentro das nossas casas e isso fez com que a gente parasse, situasse onde eu estou. O que que agora eu vou fazer durante esses dias de confinamento em casa? Na primeira semana, digamos, uau, tô de férias. Nossa, tudo muito divertido. Bora descobrir muitas coisas. Bora para a cozinha, bora cozinhar, bora ver aquele livro que a gente separou durante meses para ler, e não teve tempo. Aí o livro acaba, as novidades acabam, e aí chegamos na segunda semana de novo. E hoje estamos finalizando a segunda semana para entrar no nosso segundo final de semana também. E aí a gente se questiona, quando que isso vai acabar? E aí vem as incertezas o tempo todo. Será que amanhã eu volto a trabalhar? Será que amanhã vai estar tudo bom? Será que amanhã eu posso voltar à minha rotina? Posso ir no mercado tranquilamente? Posso cumprimentar com um abraço? Porque somos um povo aconchegante, que gosta do aconchego, que gosta do abraço.
e de repente algo nos diz, não, se for abraçar, faz o sinalzinho com o cotovelo. Se for me cumprimentar, dá um tchauzinho de longe. Então, isso acaba sendo muito assustador para a gente, acaba sendo uma novidade. E aí, isso implica, de uma certa forma, economicamente, o empreendedor está o tempo todo pensando, meu Deus, meus negócios, como é que tá? E agora, o que que eu vou fazer amanhã? Minhas contas não param de chegar. Aquela pessoa que tem uma doença crônica se vê num confinamento que não pode sair porque está com medo de se agravar a doença. O idoso só recebe os comandos, é para ficar em casa. E muitas das vezes não tem uma explicação para aquilo. Então, é nesse momento que a gente precisa ter a sensibilidade de entender, estamos enfrentando, estamos numa crise, estamos. Mas de que forma podemos ajudar o outro e ajudar a si? E aí eu trouxe duas questões que vai falar sobre ansiedade de uma forma positiva. As meninas no decorrer da semana, e Keila usou uma coisa que eu costumo usar muito com as pessoas nos atendimentos, em dizer que as emoções elas precisam ser nossas amigas. Aí você para, pergunta e diz: mas eu vou ser amiga da minha tristeza? Eu vou ser amiga da minha ansiedade que me traz inquietude, que não me deixa dormir de noite? Sim, você tem que aprender a lidar com suas emoções. Porque as emoções ela vai lhe impulsionar para algo. Não existe o tempo todo alguém feliz o tempo todo. Não existe alguém o tempo todo triste. Não existe o extremo de tudo. O que existe é o equilíbrio que a gente coloca na balança. Então a gente precisa ser amigo das nossas emoções, saber lidar com as nossas emoções. E aí eu trago dois conceitos sobre as emoções ou sobre a ansiedade, que vai dizer assim que a ansiedade é algo natural do nosso corpo. Ela é como se fosse algo automático que ela desperta quando estamos em uma zona de perigo, quando estamos sob pressão, quando estamos num momento de estresse. Então, ela aperta o gatilho para dizer, você está sob perigo, você vai agir de que forma agora? Então, a ansiedade, ela vem como uma forma defensora de você aprender a lidar com determinadas situações. E aí ela também vai dizer que a ansiedade, ela deixa a pessoa mais convicta daquilo que ela quer, impulsiona a pessoa e motiva a buscar algo. Então, essas são as duas, digamos, as duas qualidades da ansiedade. Ela te protege, mas ela também te mobiliza a você buscar algo, a você ir atrás de algo, a você se movimentar nesse caos. Então, trazendo para esse momento de pandemia, então a ansiedade, a gente fica muito tempo em casa, agora a gente está num convívio familiar, onde acordou agora, você vai ficar com a sua família. Quem está levando a risca, né? Porque tem outros que não tem como ficar em casa. Então, você tem que estar o tempo todo em casa com aquela outra pessoa. Então, isso gera um desconforto, porque é algo novo para você, é algo que vai gerar uma ansiedade, porque você quer sempre deixar, principalmente as mulheres em casa. É aquele tempo que ela tem de dizer, vou aproveitar essa época de confinamento e organizar a casa. Mas aí você organiza aqui, na estante está desorganizado ali, e aí gera, você quer dar conta de tudo e no final você não consegue dar conta de quase nada. Uhum. Então, esse momento de pandemia é quando eu vou tirar, peraí, rapidinho, deu um bug aqui. Tá. Enquanto isso, quem tiver pergunta para fazer, quem tiver. A Estel, você é muito palhaça. Tirando minha concentração. Quem tiver pergunta, quem tiver algum relato, alguma consideração a fazer, quem quiser falar sobre como está a situação na sua casa, pode mandar aí nos comentários ou na caixinha de pergunta que tem aqui do lado, onde fica a caixinha dos comentários, tá? E aí a gente vai respondendo. Já conseguiu Pronto. ajeitar aí? Esté tá fazendo graça aqui, falando que eu tô Tá. americana, com a luz, a pele corada do frio. É ótimo, a pele corada do frio. Nem o frio eu tô vendo, que eu não tô saindo de casa.
pode. E aí a gente coloca eu trago para vocês essas duas reflexões sobre a ansiedade, que é algo que nos impulsiona, nos motiva. E aí eu também trago o inverso dela. Quando é que eu consigo identificar que a ansiedade não é algo que está sendo bom para mim? Quando ela me trava. Quando ela me trava nas atividades laborais, quando ela me trava, não me deixa ir numa entrevista de emprego, quando ela não me deixa dormir, quando ela fica ali martelando o tempo todo, quando ela traz medos irreais. Então, isso é uma ansiedade que ela precisa também ser tratada. Uhum. E aí, as questões da emoção, ela vem o tempo todo. A gente precisa saber lidar com essas emoções. A gente precisa entender e conhecer. Então, algo muito importante que eu trago para vocês é que a gente precisa aprender a dar nome às nossas emoções. Hoje você não acordou bem, hoje você está chorosa, hoje você está nervosa, hoje você está irritada. E é o que isso? Uhum. Então, você precisa aprender a dar nome. Então, você precisa aprender a dizer, poxa, hoje eu não estou legal. E esse não tá legal é o quê? Então, aprender a dar nome é algo que também vai impulsionar você de resolver. Você dizer, eu estou desencadeando uma ansiedade aqui, algo que está fugindo do meu controle. O que eu posso fazer para poder tratar essa ansiedade que está se iniciando? Sim. Então, dar nome à ansiedade é dar nome às emoções, dar nome o que é a tristeza, o que tira a minha paz, o que me deixa triste o tempo todo. É essencial saber identificar essas emoções. Então, quando a ansiedade ela vem e te trava, é algo que precisa ser tratado. Então, assim, existe um ser humano que não tem ansiedade? Não. Todos nós temos uma ansiedade. E isso é natural do ser humano. Temos aquela ansiedade de ir na primeira entrevista de emprego, a ansiedade quando a gente vai palestrar pela primeira vez, vai fazer um discurso em algum lugar. Isso é algo totalmente normal. O que deixa de ser normal, o que deixa essa normalidade é quando isso nos trava, isso perturba o tempo todo o nosso sono, isso não deixa. Oi? Na sua rotina, não deixa você fazer algo que você tem planejado. Isso. Então, assim, mexeu na rotina, a maioria das pessoas que gostam, a semana toda as meninas colocaram aqui da questão do planejamento. E quando eu sou uma pessoa ansiosa e não consigo fazer aquilo que está no meu planejamento, o que eu faço, daí? Então, assim, é algo que te trava. Então, se mexe na sua rotina, se é algo que tira seu sono, se é algo que tira sua paz, você não consegue se movimentar. Então, a gente coloca sempre que aí pede sempre uma definição. O que é a ansiedade? Que linka muito com os sintomas da depressão também. Então, assim, a ansiedade é aquelas incertezas do amanhã. A gente não sabe o que está acontecendo, mas a gente já está projetando o amanhã. Então, assim, diante dessa pandemia, o que mais a gente escuta falar, por exemplo, é que o que eu vou fazer se eu não estou trabalhando mais? Você não está trabalhando agora, mas você tem que pensar que o amanhã você pode voltar à sua rotina. Isso é só uma fase. Então tem que entender que não é algo para sempre. É algo que está sendo passageiro e que é algo também que está no nosso controle. Então, assim, se é algo que eu posso controlar, que é eu lavar as mãos, me prevenir, me proteger, então é isso que eu vou fazer. Então, se é algo que tudo aquilo que está palpável para você, tudo aquilo que você consegue controlar, isso você pode fazer. Então, assim, lamentar, Stephanie colocou uma questão ontem de dizer que as contas não param de chegar. Mas é como ela colocou também, a gente precisa se preocupar com aqui e o agora. Então, possa ser que quando a sua conta chegar, tudo já está normalizado. E se não tiver, você vai pensar numa estratégia para frente. Mas isso não é algo que precisa te paralisar. Não é algo que você vai perder seu sono, que você vai deixar de fazer as suas atividades por conta disso. Sim. E aí também eu trago outra. Pode falar. Deixa só. É porque a gente tem uma pergunta aqui
E eu queria também Sim, só fazer um reforço do que você falou da questão das emoções, né? De saber dar nome às emoções. Que às vezes a gente não tem nem certeza do que a gente está sentindo. Por exemplo, sim, a gente acorda e já sai dando patada em todo mundo e dá nome daquilo de raiva. Mas às vezes o que está acontecendo é que você está triste com alguma situação, você está preocupado com alguma situação e aquilo gera um comportamento e aí você acaba dando nome a uma sim, coisa que não é exatamente aquilo. Então é importante a gente conhecer as emoções, saber exatamente o que leva a gente a ter determinado comportamento. Saber nomear isso é importante, porque às vezes a gente quer dar jeito na raiva, mas a verdade não é aquilo que a gente está sentindo. A gente não vai conseguir dar jeito nela. A gente tem que dar jeito àquilo que está na raiz. Então é sim, importante, eu acho que é uma coisa maravilhosa assim, que a gente faz na clínica com as crianças. E é importante que os pais façam em casa também. Acredito que amanhã a Ruana vai falar sobre isso. É, ensinar a criança a lidar com as emoções, a conhecer as emoções, a nomear as emoções é importante. E sim. se a gente ainda não sabe, é hora de aprender, né? Se a gente é adulto, a gente ainda não sabe fazer isso, é hora de aprender. Eu achei Uhum. interessante você ter falado isso. Sim. E tem uma pergunta aqui, eu vou abrir ela, vai aparecer aqui na tela a pergunta. Aí, apareceu para você. Estamos comendo mais. Isso denota falta do que fazer ou já é gatilho de questões eu acho que seria Inferiores. interiores, né? Interiores. Questões inferiores. Eu acho que ela quis dizer interiores. Se é, eu Deixa eu acho ler que ela de quer novo. saber. Estamos comendo mais, isso denota falta do que fazer ou já é um gatilho de questões inferiores? Eu acho que ela está querendo dizer assim, se realmente a ansiedade gera em algumas pessoas essa vontade de comer mais. E aí agora a gente dentro de casa. Eu falo por mim mesma, eu não paro de comer aqui. Aqui, na verdade, não só eu, todo mundo aqui dentro de casa. Esses dias o meu host me perguntou assim, Evelyn, você que é psicóloga, você me diz o quê? A gente não para de comer, isso é o quê? Eu falei, ansiedade. É Ansia... interiores mesmo, que ela É, corrigiu aqui embaixo. interiores. Eu acho que Uhum, ela quer saber se é uma questão interior que gera isso, essa vontade de comer o tempo todo, ou se é só falta do que fazer. uhum. Digamos assim, não é a questão, eu não gosto muito de usar essa questão do falta do que fazer. Porque Uhum. assim, se a gente for buscar algo para fazer, a gente sempre vai ter, na verdade. Então, assim, estamos o tempo todo, a gente tem que refletir na questão assim. Poxa, a gente sempre planejou, gostaria de ter um dia de folga só para eu estar em casa para fazer minhas coisas. Uhum. E aí, o primeiro tibum, vamos ficar de quarentena, vamos ficar todo mundo em casa. Então, você liga o WhatsApp, você olha o seu Instagram. As mídias sociais, ela te estimula muitas coisas nesse momento. Então, assim, o que mais você vê é receita de bolo, receita de um pão, bora comer, bora comer. E aí é quando vem os memes. É muito engraçadinho. Quando passar a quarentena eu vou estar fortinho. Então, assim, são estímulos também que te levam a comer mais. Então, assim, você está nesse tempo ocioso, então para você é mais cômodo comer algo que vai satisfazer a sua vontade, porque nesse momento que a gente está num tempo ocioso, então vem muitas vontades. Então, a gente tem que saber diferenciar o que que é vontade e o que que é necessidade. Então, Uhum. a vontade, muitas das vezes, ela vem mais alto. Então, é quando desperta aquela vontade de comer mais. Então, é quando a gente come mais. Tá fazendo nada, bora beliscar uma coisinha, bora comer isso. Então, isso faz com que a gente coma mais do que o nosso normal, já que a gente não ficava tanto tempo em casa. Então, Uhum. assim, é super normal essa mudança de rotina para comer mais. Não quer dizer que, eu estou comendo muito porque eu sou ansiosa. Não. Você Sim. está comendo muito porque o seu tempo agora está ocioso, você não conseguiu ainda estabelecer uma rotina para que você possa colocar isso no seu dia a dia. E uma coisa assim, eu vou pontuar lá na frente, mas já para reforçar essa questão do comer, eu pontuei algumas coisas na questão da ansiedade nesse período de quarentena. O estabelecer rotinas nesse momento é essencial. Quem trabalha fora e não está podendo, o seu trabalho, isso é uma coisa que não vai para dentro de casa. Então, assim,
o que que eu posso colocar no meu caderninho, no meu planejamento, que eu posso fazer nesse período em casa. Então, levantar cedo, me cuidar, cuidar da comida, tomar meu café, como se você fosse um dia de trabalho, que você saísse para Uhum. seu trabalho, que você fosse resolver suas questões na rua. Então, assim, estabelecer rotina é essencial nesse momento que você está com tempo ocioso. Porque quando você voltar à sua rotina, você não vai ver essa mudança brusca. Então, de Uhum. repente, eu estava em casa até ontem e aí hoje, tibum, já saí de novo. Então, essa mudança de rotina acaba mexendo com a vida do brasileiro, de toda pessoa. A Gabi Cruz perguntou o que fazer quando a vontade não é a necessidade. Você falou, né? Estabelecer o que é vontade e o que é necessidade. E ela quer saber o que fazer nessa situação, quando perceber que a vontade não é necessidade. Eu acredito que pode ser nessa questão da comida ou em qualquer alguma outra situação, né? Porque realmente, assim, às Sim, vezes algumas pessoas ficam ansiosas. É como a Anne tá dizendo, que assim, não é todo mundo que vai comer por ansiedade. Pode ser que seja realmente assim, pelo tempo estar ocioso, pelos estímulos que a gente tem. Mas algumas pessoas, a ansiedade, ela estimula que a pessoa coma mais. E aí, ela tá aqui querendo saber o que fazer quando a vontade não é necessidade. O que você diz pra quando a ela? vontade não tem necessidade, É, o que você fazer? precisa. Qual estratégia tomar, assim, pra. Eu acho que pra romper o ciclo, né? Você tá comendo desesperadamente, por exemplo. O que que você faz pra evitar fazer isso? Você percebendo que você tá comendo sem necessidade. Sim, sim. Na questão, por exemplo, a gente tem um exemplo muito claro, é quando a gente termina de almoçar. Sempre vem aquela vontade, um doce. Ah, comi, almocei, um doce, uma sobremesa, que é algo que a gente está muito habituado. Então, assim, você precisa entender se o seu corpo necessita daquilo ou se é apenas uma vontade. Então, Uhum, assim, eu costumo dizer, em relação à comida, tá com vontade, coma. Só que entenda que isso não é algo que vai se tornar uma rotina uhum, para seu corpo começar a entender o que que é vontade e o que que é necessidade. Para você dizer assim, hoje eu estou com vontade de comer uma lasanha, como uma lasanha. Amanhã você vai sentir vontade de comer lasanha de novo, você vai comer de novo. uhum, É matar essa vontade, mas entender que são momentos de exceções e não momentos que vão ser permanentes. Então, se conhecer é saber diferenciar qual que é a vontade, qual que é a necessidade daquilo no momento que você está precisando, o que que é mais prioridade. Então, assim, pensar se eu como muito, se eu estou o tempo todo satisfazendo a minha vontade, que prejuízo isso vai gerar lá na frente? sim, Então, come hoje, mas tem que entender que são exceções. sim. E às vezes saber identificar mesmo, assim, você conhece o seu corpo. Eu vou falar um Sim, exemplo meu, assim, hoje eu tenho uma ansiedade mais controlada, mas eu já tive umas épocas em que minha ansiedade era muito exacerbada. E isso me gerava prejuízos. E quando eu tinha muita ansiedade há um tempo atrás, assim, digo anos atrás, eu perdia a vontade de comer, na verdade. Isso me afetava de uma outra maneira. Eu perdia a vontade, eu perdia o apetite. Na verdade, eu sentia fome, mas eu não conseguia ter o prazer em comer. Então, eu acabava passando fome mesmo, ficando com fome, sem conseguir comer. Já aqui, há um tempo atrás, eu digo alguns meses atrás, eu passei por um período de ansiedade também. E isso gerou em mim a vontade de comer desesperadamente. Eu precisei fazer essa análise em mim mesma e perceber que. Porque eu tava achando assim, nossa, o que que tá acontecendo? Será que é a comida daqui que não tá me satisfazendo? Porque eu como e eu sinto, eu continuo sentindo vontade de comer. Eu sinto como se meu estômago não estivesse vazio. E eu comecei a observar o meu corpo e os meus comportamentos e ver que aquela fome que eu tava sentindo depois de comer não era fome, era sim, ansiedade. Eu estava procurando algo para preencher aquele tempo que eu ficava pensando em alguma coisa, que ficava me preocupando. Então é importante você conhecer o seu corpo, você saber o que o seu corpo precisa. Acabou de comer um prato grande e está sentindo fome ainda, tem alguma coisa errada. Né? Acabou de sim. almoçar, acabou de comer um prato cheio de comida e ainda está sentindo fome, alguma coisa está errada. Então é bom você se observar. Você conhece o seu corpo melhor do que ninguém.
Isso é importante. Tem uma pergunta aqui, rapidinho. Você quer fazer mais alguma consideração Não, a pode respeito disso? seguir. A gente tem uma outra pergunta. Alice, aqui, tá falando. Acredito que a ansiedade está me fazendo procrastinar nesse período dentro de casa. Tem relação? Tem. Eu coloco essa questão de ter. Depende muito do momento também, porque assim, você planeja muita coisa, dependendo do que você está procrastinando, se é algo que você pode fazer em casa, mas aí você tem que se perguntar, por que que eu não estou fazendo, já que eu estou com esse tempo livre? Uhum. Então, assim, pensar, a ansiedade vai por várias vias. Você consegue transferir, você transfere, ou de uma forma inconscientemente, a sua ansiedade para algo. Então, principalmente para comida. Por que as pessoas desenvolvem muito transtornos alimentares? Porque está dentro da ansiedade. Então, você deixa com que o seu sintoma sobressaia mais e você não consegue resolver. E aí, o ansioso, ele se cobra muito diante das coisas. Então, assim, ele sabe que tem que fazer aquilo, o ansioso, ele coloca muitas metas para cumprir e acaba que muitas das vezes ele não consegue cumprir as metas, porque ele se cobra a tal ponto de ter N coisas nas mãos. Só que aí ele não consegue dar conta de nada. Porque ele vai, ai, eu tenho um prazo, eu tenho tal data, eu tenho que fazer X coisa, eu tenho que produzir, eu tenho que produzir, eu tenho que produzir. Isso não sai da cabeça. É aquilo que eu coloquei no início, sob pressão. Uhum. Então você não consegue. E aí a ansiedade ela vem como um gatilho, vem. Mas você consegue resolver? Como é que tem sido essa sua relação com a sua organização? É pensar sempre que você precisa priorizar aquilo que é muito importante. Então, quando ela coloca aqui, acredito que a ansiedade tem me fazer procrastinar nesse período dentro de casa, sim. Porque você também muitas das vezes a gente pensa o lugar que eu moro, a minha casa é o meu aconchego, não vou trazer responsabilidades para dentro de casa. Então, você coloca a primeira semana, como eu coloquei, uau, tô de férias. Só que aí chega a segunda semana e você entende, aí sua mente começa a trabalhar, que isso não vai ser para sempre a quarentena. Então, você já começa a se cobrar dali, na segunda semana, no final de semana, e aí você fica, poxa, descansei a tal ponto que não consegui cumprir com as minhas obrigações. Então, isso precisa muito ver o que que você tem adiado por muito tempo, que você até hoje não consegue fazer. É só porque está em casa? É quando está nas suas atividades laborais fora da sua residência? Tem que se conhecer. Tem Sim. mais? Tem aqui mais uma perguntinha de alguém que acabou de mandar. Peraí, rapidinho que eu tô toda perdida aqui. A Han, eu não sei falar o nome. Han, alguma coisa. Desculpa, eu não sei seu nome. Se você puder falar. Ela tá perguntando quais exercícios podem ser feitos nesse momento. Eu acredito que para melhorar Não a entendi. ansiedade. Ela tá perguntando quais exercícios podem ser feitos nesse momento. Eu acredito que para melhorar a ansiedade. Uhum. A gente coloca muito na questão do exercitar-se. Você precisa procurar uma atividade que lhe traga prazer, algo que seja prazeroso. Não adianta a gente colocar aqui como meta uma caminhada, uma musculação, uma corrida, um boxe, não. Você tem que se conhecer e saber qual que é seu limite e aquilo que vai te dar prazer nesse momento. Porque eu vejo que é muito chato a gente estar na nossa casa, no nosso conforto e ter que fazer as coisas por obrigação. Eu já começo daí. Então, assim, se conhecer e se permitir em dizer assim, eu estou disposta a conhecer algo novo. Vou fazer, vou, mas eu vou fazer porque eu estou com vontade ou porque eu estou fazendo por obrigação para cumprir metas. Então, quando você começa a entender que você tem que fazer algo por prazer, você acaba gostando mais rápido dessas situações. Então, a gente coloca sempre, nesse período da quarentena, a importância de exercitar-se.
É importante eu estar antenado com as notícias do meu dia a dia? É fundamental para eu saber em que pé anda a situação do meu país, em que pé anda, como é que vai ser daqui para frente. É essencial, mas eu vou só me ater a isso. Então a gente coloca sempre atividades prazerosas, exercite-se, leia um livro, olha aquelas coisas que você guardou durante muito tempo, que você não teve tempo de pegar para olhar, para ler, para rascunhar, para ver o que tá bom, o que que não tá, descartar. Então, esse momento é a hora de fazer isso. Então, olhando alguns comentários nas redes sociais, muitas pessoas colocam esse período da quarentena como algo ruim. Eu não coloco nem como algo ruim, nem algo como bom. Eu vejo como é um momento da gente parar, se conhecer, entender quem somos nesse momento, já que eu estou com esse tempo livre. Então, saber dizer assim, poxa, eu estou com esse tempo livre. Então, quem sou eu, Anne Caroline? O que é que eu posso fazer para melhorar? Ressignificar muita coisa, entender muitas atitudes, elaborar novos projetos para daqui para frente. Stephanie colocou como 2020.2 ontem, e eu apoio e assino embaixo. Porque quem de nós iríamos imaginar que lá nos nossos votos de final de ano a gente ia passar por esse momento? Verdade. Acho que seria algo que a gente nem ia acreditar, nem a gente achar algo de filme, em dizer assim, estou fazendo meus votos aqui, minha prece, tô cultuando aqui, então 2020 vai ser uau, vai ser meu ano. E aí, de repente, a gente nem chegou no quarto mês do ano e recebemos essa bomba. Creio que muitos, nem, acho que ninguém imaginaria que a gente ia viver por isso. E aí a gente pensa na seguinte forma de que, por que está esse alvoroço todo nesse momento? Porque hoje a gente tem as mídias sociais, notícia o tempo todo, algo que aconteceu na China no mesmo minuto a gente está aqui, antenado, ouvindo, lendo, vendo, jornal só fala a mesma coisa. Então é algo que infiltra dentro da nossa casa que a gente se vê num beco sem saída. Então a gente coloca sempre. É importante estar antenado, mas a gente também tem que descansar a nossa mente. A gente precisa fazer outras atividades, que é para o seu cérebro entender que não é só daquilo que você precisa. Porque quem comanda as nossas emoções somos nós. Então a gente precisa entender que esse momento é bom, possa ser que é bom, mas possa ser algo que vai prejudicar? Possa ser também. E a gente precisa se conhecer, se permitir, para que a gente possa evoluir. Sim. Ilan fez uma pergunta aqui. Desde dança, uma meditação ou até mesmo um jogo são bons artifícios para afastar a ansiedade? Qualquer forma de entretenimento. Falhou um pouquinho. Ele está perguntando se dança, meditação ou jogo são bons artifícios para afastar a ansiedade. Se qualquer maneira de entretenimento pode ser um exercício bom para afastar a ansiedade. Possa ser que sim. Mas precisa tudo de uma questão de você se conhecer o tempo todo. Então, o que você gosta de fazer? É noticiário? É uma dança? Esse momento, a gente não tem fórmulas prontas sobre a ansiedade. A gente tem estratégias para poder a gente trabalhar. Se a estratégia da dança serve para Evelyn, possa ser que a dança não sirva para Anne. E assim vice-versa. Então, são estratégias que podem ser tentadas, pode sim. Se é algo que seu corpo vai reagir bem, mas se é algo que o seu corpo não vai reagir, não estagne. Procure outra coisa que vai te satisfazer também nesse momento. Sim. Gel Silva está falando que com crianças a situação fica mais difícil, não é verdade? Com certeza. Amanhã a gente vai estar falando sobre crianças aqui, tá? Amanhã a gente vai falar sobre como fica a saúde mental das crianças com esse período de confinamento, né? E quais são as estratégias que a gente pode tomar. Então, se vocês têm criança em casa, quiserem assistir amanhã às 7 da noite, a gente vai estar aqui de novo falando sobre isso. Eu vejo, Evelyn, um ponto muito positivo da tecnologia é que ela nos estimula a sempre procurar por algo.
Sim. Então, assim, principalmente nos grupos de WhatsApp, onde eu faço parte, tem muitas mães. Então, assim, eu vejo elas trocando muitas figurinhas na questão de a gente elabora o material de brincadeiras, são brincadeiras que vai trabalhar a motricidade da criança, isso é importante. Então, assim, a tecnologia ela vem como a nossa aliada de nos impulsionar para procurar, para inventar, porque realmente, assim como o adulto fica ocioso nesse tempo, a criança chega um momento que só a brincadeira do carrinho ou da bola ou da boneca não vai satisfazer durante tanto tempo em casa. Principalmente aquelas crianças que têm a rotina de escola, banca, balé e afins, fora de casa. Vamos ver aqui se tem mais alguma pergunta. Deixa só eu. Tá, Alguém fez uma pergunta aqui. Aqui, eu vou colocar na tela. tá. Luan fez uma pergunta. A quarentena limita muito os pais em relação a dar liberdade aos filhos. Como lidar nessa situação? Filhos. Assim, quando veio a quarentena, a gente veio com aquele discurso de não pode sair de casa. Você está trancado a sair de casa dentro de casa. Então, isso soou. Amor, abaixa um pouquinho. E, e aí, assim, isso soou que tá aprisionado, vai ficar todo mundo dentro de uma casa fazendo o quê se a gente nunca teve essa rotina 24 horas juntos? Então, assim, estar em casa precisa também ser de uma forma positiva. Tem que pensar de uma forma positiva. Como que eu vou trabalhar com a criança, com os meus filhos? O que que eu posso propiciar esse momento também para um bate-papo, para falar sobre até aqui, antes desse período de quarentena, o que que a gente produziu enquanto família? Então, assim, a gente coloca sempre, faz uma roda com a família em casa, conversa, jogos com a família, se conheçam. Às vezes está o tempo todo em casa. Eu sei quem é meu pai, sei quem é minha mãe, mas eu não paro de fato nem para escutar muito meu pai, nem meus irmãos, nem meus filhos. Então, esse é o momento. Então, assim, quando a notícia veio, ninguém sai de casa. Então, primeiro, quando veio a notícia, foi como uma forma sem muita explicação. Você tem que ficar dentro de casa, senão você vai pegar o vírus e você vai morrer. Então, veio assim de uma forma assustadora. Sim. Então, tem que entender que esse momento é para ser um momento para aliar, trazer coisas boas, para que possa lidar com essa situação, para que o dia não seja enfadado, para que o dia não seja pesado o tempo todo, fazer com que torne o dia leve. E aí, hoje a gente sentou, conversou e amanhã a gente vai fazer o quê? Espera o amanhã chegar. Sim. E só uma coisa, assim, que ele falou assim, como lidar dessa situação do caso, na questão de dar liberdade aos filhos. Na verdade, não tem muito o que fazer, né? Se todo mundo tem que ficar em casa, essa questão da liberdade não é muito que uma opção agora, no momento. Então é como a Anne falou, assim, a gente vai usar o que a gente tem. Usar como uma Sim, oportunidade, já que tem que todo mundo ficar em casa, não tem como dar liberdade, como a gente gostaria, ou como seria necessário, usar como uma oportunidade de aproveitar as pessoas que estão em casa com você, de fazer o que a Anne falou, né? Fazer jogos, ouvir as pessoas, conversar, fazer um planejamento juntos, fazer um planejamento em família, é importante. Então, essa questão da liberdade realmente não tem muito o que fazer. O que a gente vai fazer é usar o que tem como uma oportunidade. sim. E aí também nessa questão, Evelyn, de pensar, quando a gente coloca o tempo todo, descansa sua mente, olha as fake news, cuidado por onde você vai. Então, assim, que liberdade é essa? Até que ponto eu posso dar essa liberdade nesse momento Uhum. para meu filho, até para mim mesmo? Eu vou me permitir aqui nesse momento de confinamento em casa. Então, assim, uma questão hoje a gente está com um público de idosos, que muitos a gente fica batendo a mesma tecla. Ah, são teimosos, querem sair. Quando é para sair, não sai. Quando não é para sair, quer estar o tempo todo no mercado. Um exemplo assim. Então, assim, a conversa. Então,
ou a gente não está podendo sair, a gente precisa se prevenir, falar sobre ser claro, sabe? Não precisa usar termos técnicos, mas ensinar que estar em casa também é ter essa liberdade. Sim. Estar em casa é se reinventar, é se ressignificar. Então, é procurar soluções para esse momento. A gente está podendo fazer muita coisa fora? Não está. Mas o que é que eu tenho nas minhas mãos nesse momento que pode ser meu aliado? E que eu possa usar depois que tudo isso passar. Então tem que pensar no agora que você vai precisa, mas você também tem que se planejar para o depois. E entender sempre que isso é só uma fase. Sim. Vivi, boa noite. Vivi, sou eu. Sou fumante e aumenta meu risco de contágio. Sofro de ansiedade, mas quero gente parar de fumar. Algum método além de vergonha na cara? Isso é ótimo. Pode me ajudar? O que você tem para dizer, Anne? Ela falou, tem como colocar a pergunta na tela? Não, tá aqui nos comentários a pergunta. Não tenho como colocar na tela. Se Só você, leu o final. se você subir um pouquinho, o nome dela é o Instagram é Eli Mendonça. Era para ser Eli Mendonça 1970. Vê se você achou. Quando Só eu sobe. toco aqui trava para mim, não vai. Só Ah, aparece como quer que eu leia de novo? sim. Sou fumante e aumenta o meu risco de contágio. Sofro de ansiedade, mas quero urgente parar de fumar. Algum método além de vergonha na cara que pode me ajudar? Bom, aí a gente tem o primeiro reconhecimento da pessoa, que isso é fundamental. Uhum, Reconhece que fuma muito, sabe da necessidade que é doente, que precisa parar, entende isso também. E também tem essa necessidade, essa vontade, esse desejo de querer parar. Então, precisa analisar esses três fatores. Sabe que fuma muito, sabe que se continuar fumando, isso agrava a saúde, tem problema de ansiedade. Um dos casos é que o tabaco, o cigarro, isso aumenta também. sim. Então, se eu reconheço que eu tenho essa necessidade, eu preciso por uma questão de saúde, isso já é um passo à frente. Então, procurar ajuda. Então, o fumante, não sei quantos anos ela tem que fuma, mas provavelmente seja um tempo bom para já estar sentindo essa necessidade de parar de fumar. Então, não é do dia para a noite de dizer, pronto, vou jogar todas as minhas carteiras de cigarro fora, que amanhã eu não fumo mais. Não é assim. O vício a gente sabe que é algo que é gradativo para ir se tirando. Então, assim, se está disposta a parar, procure uma ajuda, procure terapia, procure um apoio. O apoio familiar nesse momento de deixar um vício é importantíssimo. Então, se você tem um apoio familiar, já são passos largos que você está dando para deixar o vício e procure ajuda. Então, existe fórmula para sou fumante, quero deixar de fumar. Me dá aí algo escrito como vem na bula? Não. Isso são coisas gradativas também. Então, a gente sempre reforça. O apoio familiar, o convívio social com as outras pessoas que estão dispostas a te ajudar é importantíssimo. Então, fale sobre esse desejo que você tem de parar de fumar. Coloque também sobre a sua consciência que você tem, que se você continuar fumando, é algo que vai ser prejudicial à sua saúde. E aí peça ajuda ao seu familiar, no seu convívio social, na sua roda de amigos. E procure também terapia para poder te ajudar. Ela é minha prima. Depois ela me chama no WhatsApp que a gente conversa. Tenho. Rafa tá perguntando aqui. Tá conseguindo me ouvir bem? Tô. Tá. Tenho muito taquicardia e às vezes o que me acalma é uma caminhada. Agora limitada em casa, passo o dia todo só. Que dicas você pode me dar para tentar acabar com a crise naquele momento? Uhum. Primeiro você precisa reconhecer se é uma crise de ansiedade. Porque, assim, a gente coloca uns dos sintomas físicos que se assemelha muito, são
problemas cardiovasculares, né? Então, assim, tem, sabe, no caso dela eu conheço, Aham. então faz acompanhamento psicológico já há um tempo, já está em alta, mas já está vendo os gatilhos sendo apontados no momento. Então, assim, o que que em casa era a caminhada que estava aliviando esses sintomas cardíacos, taquicardíaco? É, a caminhada pode ajudar? Pode sim, mas em casa. O que é que você pode fazer? Pode fazer um exercício em casa, pode ouvir uma música, pode se ocupar, porque a gente vê o tempo todo, nós psicólogos, é, na primeira semana mesmo, meu Deus, os grupos de WhatsApp, mídias, o tempo todo, coronavírus, coronavírus, então isso acaba que traz uma angústia para a gente. Sim. Então, é algo novo, não é algo que também está palpável. É um inimigo que a gente não consegue ver, a gente não consegue pegar, e aí a gente precisa lidar com isso também. Então, assim, o que que nesses sintomas, se eu estou vendo que está despertando gatilhos de ansiedade em mim, que eu reconheço que vem da ansiedade, então pensar em atividades prazerosas. Eu posso fazer um exercício em casa, eu conheço alguém que pode me orientar por WhatsApp, então procure essa pessoa também, para poder estar te ajudando. Então, Uhum. estar sozinha, a nossa mente produz o tempo todo. A gente não tem com quem conversar, olho no olho. Então, isso acaba, de uma certa forma, é, desencadeando outras coisas. Então, assim, ligue para uma pessoa que você gosta, então a gente coloca sempre. Faça uma ligação, se ocupe com um livro, escute uma música, faça alguma atividade prazerosa que você goste, para que esses sintomas você possa indo saber dominá-los, porque nossa mente é algo que a gente consegue controlar. Então, somos muito inteligentes, temos a inteligência emocional, a gente consegue controlar muitas coisas. Então, isso é essencial nesse momento para a gente também. Sim. E existem alguns exercícios, assim, além de exercícios físicos que a gente pode fazer, né? Uma meditação. Eu já Sim. falei algumas vezes aqui nos meus stories e nas lives. Eu tenho um amigo que tá fazendo meditação todos os dias no Instagram dele, em live. Eu vou colocar de novo nos stories para as pessoas que tiverem interesse. Uhum. O Mindfulness que Keila falou na quarta-feira, né? É muito importante, muito interessante. Existem exercícios no YouTube que você pode fazer. Existem exercícios de yoga também que ajudam você a focar naquele momento, né? A relaxar o corpo, relaxar a mente. Leitura, E como falaram aqui. Desculpa, eu te interrompi. não, eu coloco ainda assim que esse momento da meditação, do yoga, é um momento que vai ser só seu, é um momento de você se ouvir. Então, Uhum. assim, sentir o seu silêncio, mas aí fica, poxa, Anne, eu sou muito acelerada, como é que eu vou me escutar? Então, é tudo muito gradativo esse momento. Então, assim, a meditação vai fazer você se desconectar de tudo aquilo que está ao seu redor o tempo todo, de Sim. tudo aquilo que está te inquietando. Então, assim, a meditação, o yoga, olhar, como o Keila colocou na quarta, é um vasto campo, o YouTube, a internet, que vai te ajudar, vai te auxiliar. Então, assim, a gente tem um mundo nas mãos. Então, você está curiosa para ver uma coisa, quer aprender alguma coisa, então você está com o mundo nas suas mãos, é só você acessar. Sim. Reforçar o que eu falei ontem na live aqui com Stephanie, né? É um momento que você pode utilizar a internet a seu favor. Porque às vezes a gente está acostumado a usar as redes sociais só para passar tempo. E esquece que as redes sociais também são um instrumento de aprendizado, também podem te ensinar muita coisa, podem fazer Sim. você ganhar dinheiro, né? É, então, assim, usar esse tempo, ao invés de ficar o dia todo que tá sem fazer nada no WhatsApp, vendo notícia, ou no Instagram, vendo piada, procura seguir alguém que vai te ensinar alguma coisa, um idioma novo, que vai te ensinar uma profissão nova. No YouTube tá cheio de vídeos com coisas Sim. de graça.
em qualquer área. Eu tenho no meu perfil um link com vários cursos que estão sendo disponibilizados de graça. Quem tiver interesse, está lá no meu perfil. Eu vou adicionar mais ainda. Então, é importante, assim, usar esse tempo a seu favor. Ao invés de, tô sem fazer nada, vou ficar na internet o dia todo vendo bobagem. Isso gera ansiedade também, porque você começa a se perceber sendo improdutivo Sim. e acaba gerando ansiedade em você, porque, tô sendo improdutivo, meu Deus, tenho que fazer alguma coisa, mas ao mesmo tempo, aquele tempo ali, e o tempo passa rápido, né? Passa Sim. rápido. E quando vê, você não produziu nada. Mas eu não tô produzindo porque eu tô preso em casa. Não. Use a internet a seu favor. Uhum. Ah, deixa eu ver aqui quem mais está fazendo alguma pergunta, alguma consideração. O pessoal está parabenizando, dizendo que o espaço está sendo interessante, que está amando. A Dressa Guimarães falou que a mente é algo poderoso. A gente tem que valorizar, né, a nossa mente e trabalhar ela. Uhum. Se alguém mais tiver alguma pergunta, alguma consideração a fazer, algum relato, fica à vontade. Tem outra pergunta aqui, Anne. Vou colocar, Sim, tá? tá. Aqui. Tá aí na tela. Constantemente percebo que estou sem respirar adequadamente. Isso pode se considerar ansiedade? Isso é bem relativo, a questão da ansiedade, porque assim, uns dos sintomas da ansiedade, a gente também vai falar da questão da respiração, né? A falta de ar. Então, assim, tem que ver com que tempo recorrente essa falta de ar, essa respiração inadequada, é, como é que você, como é que tem sido o seu dia a dia? Às vezes você pode estar apenas cansada. Então, a resposta que o seu corpo aciona é na sua respiração. Você vai na rua rapidinho, então você está ofegante. Você precisa ver com que recorrência tem sido essa respiração. Sim. E também, né, fazer como Keila falou, acho que foi Keila, meu Deus, não sei. Desculpa se foi outra pessoa que falou. Buscar, acho que foi Dani, na verdade, que falou sobre isso. Fazer exames de rotina, né? Porque às vezes a gente precisa descartar algumas coisas. Talvez seja um problema de respiração. Aí você faz um exame, vê se é isso, se não for, aí você já vai vendo outra possibilidade. Será que é ansiedade? Será que é uma coisa na minha mente? Será que eu preciso procurar uma terapia? Então, tem que fazer alguns descartes, tem que observar o seu corpo, né? Tentar ver realmente o que que é. Porque não adianta simplesmente, eu tô com falta de ar e ansiedade, porque às vezes não é. Uhum. É uma coisa, Evelyn, que a gente tem que também levar em consideração, a gente precisa de um tempo para detectar qual é o transtorno que a gente está desenvolvendo. Sim. Então, assim, a gente costuma sempre, quando o paciente chega na clínica, procura um psicólogo, então a gente, eu estou com uma crise de ansiedade, o que que é? Então, assim, a gente começa a descartar, fez exames clínicos, como é sua rotina, como que é seu sono, como é... Então, assim, a gente vai descartando até fechar um diagnóstico para trabalhar em cima disso. Então, isso requer um tempo. Não é porque, então, assim, os sintomas da ansiedade, taquicardia, sudorese, perda do sono, algo perturbador o tempo todo. Então, assim, quanto tempo tem sido recorrente isso? Então, tem que se questionar. A psicóloga falou que o taque cardíaco é um dos sintomas da ansiedade. Aí amanhã você não se sente bem. Ai, meu Deus, estou com ansiedade. Você precisa entender, se conhecer, desde a hora que você acorda até a hora que você deita, sua rotina como é. Oi, gente. É normal, a live cai por causa do tempo de live. O Instagram não suporta. Então, por isso, a live cai, a gente vai dar continuidade. Quem tá entrando aí não tá entendendo nada, porque a live caiu.
o tempo da live, o Instagram não suporta. Aconteceu a mesma coisa que aconteceu com o Dani, eu acho. Acho que a O gente... Instagram não suporta o tempo e aí cai e aí tem que reiniciar. Mas eu já tô explicando aqui ao pessoal o que foi que aconteceu. Vai entrando todo mundo de novo que a gente vai dar continuidade. Gente, vou explicar de novo porque tem mais gente entrando. A live cai por causa do tempo do Instagram. O Instagram não suporta a live maior do que 1 hora. Então aí ele derruba e a gente tem que abrir de novo. Mas estamos de volta. Você pode ir dando continuidade que eu vou escrever aqui de novo o tema da live, tá? Então, assim, quando a gente vai falar sobre ansiedade ou sobre qualquer outro transtorno, a gente precisa descartar as possibilidades que seja algo semelhante. Então, chegar com o diagnóstico pronto não é bom, porque você precisa descartar as outras coisas. Então, procurar um profissional da área, falar sobre o que você tem, o que você está sentindo, e aí o profissional, junto com você, vai começar a trabalhar em cima dessa questão. Se está achando que está muito recorrente, então tem feito o que por isso, para isso? Então, precisa investigar mesmo. Então, na psicoterapia, a gente trabalha muito com essa. A gente trabalha com o autoconhecimento. Então, a gente chegou uma queixa na clínica para a gente, então, qual que é a raiz do problema? Então, a gente vai investigar junto para a gente trabalhar em cima daquilo, para ver. Eu coloco sempre que o último método que a gente pode usar é uma medicação. Então, diante dessa tecnologia toda, infelizmente, muitas pessoas têm buscado a forma mais cômoda, que é a automedicação, do que o autoconhecimento. Então, eu vejo que o autoconhecimento, ele vai muito além do que a medicação. A medicação, ela vem para ser um paliativo. Mas se você não associa com a psicoterapia, com a fala, com a escuta, você só vai estar sendo medicada. E um dia o seu corpo vai acostumar com aquela medicação. E aí, vai trocar, vai aumentar a dosagem, vai ser dependente da medicação. Então, e o problema vai continuar ali, né? Fora então, que a medicação pode acabar gerando outros problemas. Se for uma medicação desnecessária, né? Uhum. Eu vi que tem outra perguntinha aí, só que aqui não... Aí para você. A ansiedade pode evoluir para algum outro transtorno? Sim. Uhum. Um transtorno muito semelhante é o transtorno depressivo. Então, a gente precisa investigar a causa, porque associa muito a questão do isolamento, a ansiedade, aí vem o isolamento. Então, o isolamento ele está associado à depressão também. Então, precisa ser trabalhado para que não da ansiedade se desencadeie para a depressão. Então, eu coloco sempre nos meus discursos a importância da psicoterapia. Então, é algo que a gente tem defendido muito. O seu espaço, o espaço da fala, o espaço que você usa ali naquele momento da psicoterapia é todo seu. É um momento que você vai se conhecer. Então, a psicoterapia ela vai te dar uma elaboração. Eu estou falando aqui o tempo todo. Se eu for para uma escuta mais especializada, se eu for para algo mais a fundo, eu vou começar a me ouvir. Então, o espaço da psicoterapia é para que você possa se ouvir, para você entender o que tem acontecido, o que você pode fazer. Então, a psicoterapia ela vai te dar o caminho, mas só quem vai fazer o ligamento entre as pontes é só você. Então, a gente reforça sempre esse momento da psicoterapia, é essencial, principalmente se você acha que você está desenvolvendo um transtorno de ansiedade. Então, a internet, eu brinco muito em dizer, a gente pesquisa um sintoma na internet, meu Deus, já estou com esse sintoma. Meu Deus, já sou ansioso. Meu Deus, já sou depressivo. Então, a internet, ela é uma aliada? Mas se você não souber usar a internet a seu favor, ela também é um modo de destruição. Algo que vai lhe deprimir, que vai lhe dar transtornos que você achava que nunca ia ter. Então, use ao seu favor.
separe um tempo para uma psicoterapia, separe um tempo de autoconhecimento, de avaliar. Hoje o nosso campo está muito vasto. Eu achei bem bacana nesse momento de quarentena que estamos com atendimentos psicológicos online. Sim, E em muitas cidades também tem a escuta psicológica presencial, aí você precisa marcar com antecedência. Então, assim, nos municípios a gente tem o NASF, então, assim, tem a escala das meninas, dos profissionais que estão na saúde, para você poder dar prosseguimento na terapia. Ah, não tenho condições de pagar, então, hoje está tudo muito acessível. Então, é pesquisa, é se propor a buscar ajuda e se propor em ser ajudado também. sim, isso é importante, porque às vezes a pessoa só procura ajuda e não se permite ser ajudado, né? A gente vê muito isso na terapia, né, Anne? Quando a gente atende as pessoas, vê que as pessoas procuram a terapia, mas não aceitam serem ajudadas na terapia. Uhum. E como você falou da terapia, tem uma pergunta aqui que vai se encaixar nisso. A Andressa Guimarães perguntou como a pessoa pode se autoconhecer. Na psicoterapia. Sim. E o autoconhecimento é uma prática que você não Sim. faz uma vez só, né? É, um, Uhum. é uma coisa que é gradativa, não é assim, eu fui pra terapia, me autoconheci e isso acabou. A gente Sim. muda, o ser humano muda o tempo todo. Então, praticar o autoconhecimento também é uma coisa que você pode começar a fazer em casa, começar a se observar, começar a conhecer as suas emoções, saber dar nome às emoções é uma coisa que você pode praticar para se autoconhecer, para saber quais são as emoções que eu mais sinto, Uhum. quais são os comportamentos que eu mais tenho. A meditação também ajuda, e a terapia com certeza vai te ajudar. E também a importância de você sustentar esse lugar que você se coloca de estar na terapia. Sim, Porque você chega na sua primeira sessão, você se esvazia. Ai, hoje eu tô ótima, rindo à toa, chorei tudo que eu podia chorar lá na terapia. Ah, aquele lugar só é lugar de sofrimento. A terapia não é para ser algo para ser gostoso, é para ser algo também doloroso de início. E aí você vai ter o autoconhecimento. É algo que está trazendo inquietude, é algo que você não consegue identificar. É na terapia que você vai conseguir se ouvir, se sentir. E a gente, enquanto profissional, a gente está lá para fazer os links, mas só quem vai achar a saída do caminho é você. uma coisa que a gente escuta muito na faculdade de psicologia, logo no início mesmo, é uma frase assim: na terapia, para você se curar, você precisa primeiro adoecer mais do que você já está doente, né? Uhum. Então, quem já fez terapia aqui, eu acredito que já passou por essa fase de chegar e às vezes tomar um choque, né? Falar assim, nossa, mas eu não estava esperando isso, eu não estava esperando que eu fosse ficar mal quando eu terminasse esse dia, essa sessão de terapia. Mas aquilo é parte do seu autoconhecimento. Às vezes é alguma coisa que não está funcionando bem para você. É, não é que a terapia vai te fazer ficar doente, é porque a terapia ela abre os seus olhos, ela amplia os seus horizontes, te faz enxergar coisas que às vezes no seu dia a dia você não consegue enxergar. E às vezes é difícil para a gente se deparar, né? Como se você olhasse no espelho e se visse aberto, assim. E às vezes é difícil para a gente se deparar com aquilo que a gente está sentindo, que às vezes fica meio mascarado. Sim. E com essa rotina que a gente tem o tempo todo, cheio de afazeres, tudo tem muita prioridade, mas o eu não tem essa prioridade. Então, assim, o espaço da terapia, ela te coloca para se escutar, ela te coloca para você reconhecer as suas ações. Então, isso já é um susto que o ser humano toma. Sim. Então, assim, o tempo todo na correria. Então, qual é o momento que eu me escuto? Qual é o momento que eu analiso as minhas ações? Então, é na terapia que vem tudo à tona. É como você colocou, a gente está na frente do espelho nu. Então, é como a gente se vê na terapia. Então, a gente tem que se colocar nesse lugar. Então, a terapia ela vai ter o seu efeito trabalhando com a verdade, aquilo que é dito por você. Então, se você se propõe a ajudar, é como a moça logo no início colocou da questão do vício.
você está se propondo a ajudar, você sai do vício se você está proposto a sair daquilo. Sim. Então, não, o psicólogo que vai dizer, se você não parar de fumar, você vai morrer. Mas se ela não quer parar de fumar, quem vai fazer isso por ela? Só ela. Sim. Ela perguntou também como não deixar a ansiedade excessiva nos dominar. Você ouviu? Repete aí de novo. Ela perguntou como não deixar a ansiedade excessiva nos dominar. Como não deixar? Ai, meu Isso. Deus, eu estou apertando um trem aqui, tá? Bom, se você faz algum tipo de acompanhamento psicológico, se você entende que é algo que está se desencadeando para a ansiedade, e você entende quais são os gatilhos que estão se acendendo no seu dia a dia, então você precisa prestar mais atenção. Qual é o momento que me deixa mais ansioso? O que que me traz aquela ansiedade naquele momento? Que o meu coração acelera, que eu começo a suar, que eu não durmo? É uma situação estressante? É a convivência com alguém? É algo que eu consigo resolver por mim mesma? Então, assim, você precisa identificar aquilo que está se evoluindo com tanta rapidez que você não está, no momento, percebendo. Então, como a gente coloca aqui o tempo todo, tá ficando repetitivo que tá falando do autoconhecimento, mas essa é a base para tudo, o autoconhecimento. Então, o que que tá me tirando desse meu lugar cômodo e tá gerando essa ansiedade excessiva? Então, se é algo que Sim. conversar com esse alguém, Tá dando você uma... precisa resolver umas questões estressoras nesse momento que você está vivendo. Ficou claro? Acredito que sim. É porque tava dando uma travadinha quando você tava falando, mas já voltou ao normal. As pessoas estão falando aqui do relato delas na terapia, né? Que a terapia só faz isso, só faz chorar na terapia. Mas que a terapia nos faz entender nossos próprios sentimentos. Isso é importante. Deixa eu ver aqui. Tem. Rafa falou ansiedade. Eu acho que é uma pergunta. A ansiedade pode causar problemas cardiovasculares por si só ou um conjunto de fatores que levaria a doenças? Eu não entendi muito bem. Rafa, se você puder refazer essa pergunta, porque não está muito clara. Eu acredito que ela quer saber se a ansiedade pode causar problemas cardiovasculares. Eu acredito que seja isso. Assim como qualquer outro transtorno, isso acaba gerando alguns efeitos físicos para a nossa vida, né? Então, seja ansiedade, então, descartou, não é problema de coração, é ansiedade, então é algo que persiste, então é algo que precisa ser tratado para que a ansiedade ela não se desenvolva com efeitos físicos no nosso corpo. Sim. Vamos ver aqui. Alguém mais tem alguma pergunta, alguma consideração a fazer? Antes, se você tiver também mais alguma consideração aí fazendo, você pode ficar à vontade de ir fazendo. Certo. Eu elenquei aqui algumas formas de você poder, nesse período de quarentena, de que forma que você pode controlar a ansiedade. Então, eu coloquei alguns tópicozinhos. O primeiro é descanse seu cérebro, então se desconecte de tanta informação. Então, a gente bate sempre na mesma tecla. Olha as fake news, cuidado com a informação que você tem. Às vezes a gente tem às vezes está acontecendo coisas que a gente nem tem informações precisas naquele momento. Possa ser que exista, no caso da pandemia agora, que é algo que a gente está vivendo, possa ser que existam outros casos que não estão sendo noticiados. Então, não se atenha a tanta informação, procure aquilo que é essencial para você nesse momento. Então, tanta informação, se você está vendo que é algo que está te gerando inquietude, dá um tempo, isso é normal. Você está negligenciando e se desconectar, não está negligenciando. Você
está procurando saber aquilo que é essencial para o momento. É algo que eu Da sua saúde mental também, né? Quando você para e vê que tem um limite, você está cuidando de si, isso é consigo. importante. Eu acho que a gente teve digamos que um baque na primeira semana que os grupos de WhatsApp só falava disso. Os noticiários, a gente liga a televisão o tempo todo, só fala disso, só fala disso. Então, por uma questão de sanidade mental, o que é que eu vou fazer? Desconecta. Sabe a primeira notícia do dia? No final do dia quer estar informado de novo? Pesquisa ali rapidinho. Pronto. Então, se preserve quanto tanta informação, tantas fake news, que é o que mais tem. Então, veja se tem veracidade naquilo que você vai repassar também. Porque da mesma forma que você recebe, que você fica inquieto com aquilo, tem outra pessoa que não entende, que também pode receber a notícia de uma outra forma. Controlar aquilo que está ao seu alcance. Hoje a gente sabe, ó, a dicasinha que Evelyn passou, lavar as mãos cantando parabéns 2 vezes, é algo que está ao nosso alcance, se preservar, se cuidar. A higienização é muito importante. Tá pedindo esse momento, fique em casa, evite aglomerações, evite, se é algo que você pode evitar. Não é que você está proibido de sair. A gente está pedindo para evitar o sair, para que você não contraia, para que você. Porque você vai ter contato com outras pessoas fora do seu convívio familiar e quando você retorna para sua casa. Então, tenha controle daquilo que é palpável para você. Ao lavar as mãos, se higienizar. Eu coloquei aqui também o exercitar-se. Criar uma tabela de rotinas também, isso é essencial. Não é porque você está em casa que você vai ficar largado. Então, tome seu café, tome seu banho, crie o hábito, continue com o seu hábito da vida diária, quando você estava nas suas atividades laborais. Procure um livro, leia, faça atividades prazerosas para que você possa, para que seu corpo não saia totalmente da rotina que você tinha antes da quarentena, para que quando você voltar, você não tenha que se readaptar novamente. E aproveita esse tempo, esse momento que é você com sua família, você em casa, esse momento só seu. Procure um cantinho para você fazer só seu, para você se conhecer, fazer coisas prazerosas que você gosta. Então, ó, e pensar que naquele tempo, quando você estava na correria, quanto tempo que você desejou por ter esse momento em casa. Então, esse é um momento bom também para você fazer isso. Então, se organize, um ponto muito importante também que eu coloquei, se organizar para o pós-pandemia. Entender que vai ser algo passageiro. Então, como Stephanie colocou ontem na questão organizacional, falando da economia, então, a preocupação maior, acho que de muitos brasileiros, é a questão econômica. Então, faça um planejamento, se organize, não sofra por antecipação das contas que ainda estão para chegar. Pense no agora. Conseguiu resolver? Não conseguiu? Vai passar. Então, dá um tempo, relaxa, aquieta, que essa fase passa. E coloquei aqui também terapia online. Não estamos no momento de fazer a presencial. Então, como eu coloquei aqui no início, ó, estamos aí com um campo vasto de psicoterapia online. Só é você pesquisar no Google, que você veja a sua localização, que certamente você vai achar alguém confiável para você começar a sua psicoterapia. Invista em você, invista na sua saúde mental, que isso é essencial. A gente a gente cuida da nossa estética, a gente cuida do nosso corpo por fora, mas a gente precisa principalmente cuidar da nossa casa que é por dentro. Cuidar da saúde mental é essencial. Porque assim como veio essa pandemia, é algo que a gente não esperava. Então a gente precisa ter o autocontrole, o controle das emoções, para que quando chegar uma outra situação, que não seja essa de confinamento, mas outras do nosso dia a dia, a gente saiba resolver. Então a importância de falar sobre saúde mental, de se cuidar, de se autoconhecer. As pessoas falaram muito assim de alguns sinais que tem apresentado. Então, o tempo todo o nosso corpo traz gatilhos. Então, assim, situações estressoras, o estresse, sobre pressão o tempo todo. Então, se perceba, se permita, procure ajuda,
procure mudar. E aproveite esse momento da quarentena, se ressignifique, se redescubra, procure atividades que vão te dar prazer. Sim. Busca aprender alguma coisa nova. Alguém mais tem alguma pergunta para a Anne? O pessoal está aqui parabenizando. Parabéns pela iniciativa. Parabéns, psicólogas. Estão amando. Assunto bem colocado. Muito bem esclarecido. Você ainda tem mais alguma consideração, Anne? Não, só para reforçar, a sua ideia foi muito legal nesse momento. A gente está em casa, então, assim, esse compromisso da gente ver um profissional da área. Então, assim, tá um campo muito vasto nesse momento, então a internet está aqui ao nosso favor, como a gente já colocou mais cedo. Então, vamos aproveitar esse momento, as informações, aproveitar também esse momento que você está aqui. Então, isso é maravilhoso. Então, assim, agradecer a sua iniciativa. Achei muito legal quando você mandou mensagem no primeiro dia. Eu falei, rapaz, é retada mesmo, viu? Então, Eu que maravilhosa agradeço. essa iniciativa. Eu tenho aprendido muito com as meninas que falaram até aqui. Então, assim, a de amanhã, o Ana, o rapaz vai falar no domingo sobre relações. Então, isso é um momento também da gente aprender e da gente trocar figurinhas. Então, é essencial. Então, muito obrigada, Evelyn, pelo convite. Eu que agradeço você por ter aceitado o convite, né? Pensei logo em você, assim, para falar sobre esse assunto quando eu estava fazendo planejamento. E agradeço muito, assim, por você ter aceitado, como as outras meninas também. Não fez nem cerimônia, foi bora, bora, diz o dia e vamos fazer. É, a gente... Eu acredito que, assim, que as pessoas que participaram da live da gente hoje tiveram uma visão muito, muito mais aberta sobre o que é a psicologia também, né? Porque a gente, apesar de a psicologia hoje ser mais bem vista, ainda existe muito preconceito com essa área, porque as pessoas, como você falou, né, buscam coisas que são mais palpáveis e não dão atenção ao papel da psicologia na vida delas e ao papel delas próprias, né, na vida Sim. delas e como a psicologia pode ajudá-las. E eu acredito que esse bate-papo de hoje serviu para explicar às pessoas e fazer as pessoas entenderem qual é o papel da psicologia e que a psicologia é uma aliada delas, não é um inimigo. Sim. Então eu agradeço muito assim pela sua contribuição, por você ter compartilhado o seu conhecimento, a sua experiência. Agradeço por você ter aceitado o convite, de verdade. Vou só fazer alguns esclarecimentos aqui para o restante da semana, para a gente encerrar. E as mães já está tudo aqui. A sua, a minha, uma comenta, outra comenta embaixo. Beijo, mãe. Beijo, tia. Beijo, mãe. Minha filha, minha família fica toda aqui assistindo. É bom que às vezes a gente dá uns puxões de orelha neles, assim, né, disfarçadamente. Porque às vezes a gente fala em casa e sai, tipo assim, sabe de nada essa menina, né? Aí precisa ver ao vivo. Santo de casa não faz milagre, né? A gente tenta, mas é difícil. Só deixar os recadinhos aqui, que eu deixo todo final de live, que amanhã a gente tem live de novo. Quem tem criança em casa, amanhã a gente vai falar sobre as crianças, como fica a saúde mental das crianças nesse período, né, de pandemia, de quarentena. A gente vai falar também sobre relações no domingo, como ficam as relações, tendo que ficar 24 horas por dia dentro de casa com a nossa família, né? Se são criados conflitos, se isso melhora, a gente vai falar sobre isso no domingo aqui com o Hilda e amanhã com Juana. E essa live fica gravada aqui no meu perfil por 24 horas. Então amanhã, provavelmente às 7, ela já vai ter encerrado. Então, se você perdeu alguma coisa, se você quer passar para alguém, essa é a hora. E eu tô gravando as lives também no meu celular e tô passando pro YouTube. Então depois todas elas vão ficar no YouTube disponíveis para quando vocês quiserem. E eu vou colocar assim que eu gravar todas,
Eu vou colocar elas aqui nos meus stories e vou mandar para vocês também, claro, para vocês terem esse material. E é isso, queria agradecer a todo mundo que participou, que mandou pergunta, que colocou seus relatos, que contribuiu de alguma forma. Agradecer a família que fica aqui babando. Meu pai, que nunca fica no celular, hoje ficou, ó, que Né? O meu milagre. pai também nunca nem usou Instagram e tá aqui Olha, assistindo eu todas as também. lives. Uma boa iniciativa nessa quarentena. Sim. E agradecer mais uma vez a você, Anne, por ter aceitado, por ter contribuído, pelo seu conteúdo, que foi maravilhoso, por ter preparado tudo isso pra gente. E é isso. Obrigada E aí, mesmo. agora, viu? Estamos aqui. Amanhã às 7 Aproveite. horas, não? Olha, tem Amanhã gente pedindo aqui. vai ter, ó, um conteúdo imperdível. Chama a criançada aqui também para conversar com a Sim. gente. Bora participar. Tem gente aqui dizendo que é sua fã, pra você notar. Me nota. Olha pra isso. A famosa. Oi, minha irmã não vai perder amanhã de novo, que aí, como vai falar de criança, ela tem uma criança, então, ó, fechou. Ótimo. Isso é Então, ótimo. beijo, meus irmãos, primos, amigos, pai, mãe. Tchau, Obrigada a todo mundo. Tchau, Anne. Muito obrigada. Um beijo. Amanhã eu tô aqui de novo, tá? Beijo, beijo.